como foi a minha primeira regularização imobiliária sendo engenheira civil. Hoje eu vim contar para vocês todo o meu processo, foi meu primeiro processo, e já adiantando que regularização é um tema muito amplo, então dentro desse tema existem vários serviços que você pode fazer como responsável técnico. No meu caso, eu fui contratada para fazer 3 serviços ao mesmo tempo dos mesmos lotes: retificação, unificação e averbação de uma construção que existia lá. Eu vou explicar detalhadamente o que se trata cada um desses serviços para ficar claro o que eu fiz, o que eu não fiz, como eu fiz e tudo mais. Começando pela parte de unificação. Esse era o serviço principal. Existiam 2 lotes que o meu cliente tinha e ele queria unificar. Por quê? Os lotes estavam separados, mas existia uma construção lá. Então a construção já contemplava o espaço dos 2 lotes, mas no cartório ainda existiam 2 lotes separados, sabe? Só que para isso, precisa, antes de qualquer coisa, dependendo da matrícula, se é uma matrícula antiga, fazer a retificação. Em resumo, assim, de uma forma mais simples, é basicamente você corrigir uma matrícula. Às vezes aquela matrícula não detalha tão bem, ela tem informações muito antigas, muito genéricas ainda sobre a questão de distâncias, azimutes, da área, daquele lote, você precisa retificar antes de unificar. Então é meio que dá uma geral antes. Parte de averbação de construção, essa é uma parte já talvez mais conhecida para quem é da engenharia ou arquitetura, mas é basicamente você falar para o cartório, pensa assim, ó, até então o cartório estava vendo 2 lotes separados. E lotes, não construção. Então ele estava precificando, estava valorizando o lote a partir disso. A gente queria falar para o cartório 2 coisas. A primeira é que esses lotes agora eram uma coisa só, e a segunda é que existe uma construção nesse lote unificado. Então essa parte de existir a construção é o que a gente chama de averbação. Como que chegou esse cliente para mim, tá? Esse cliente, ele já veio de uma indicação e de um serviço que eu prestei. Eu fiz um plano de gerenciamento de resíduos para um dos imóveis que ele tinha. E depois que a gente finalizou, ele queria saber se eu fazia essa parte de regularização, por quê? Ele já tinha contratado um arquiteto há muito tempo atrás, só que o arquiteto só fazia a parte de documentação e prefeitura. E aí, no processo, quando chegou na parte do cartório, esse processo travou, porque precisavam ser feitas outras coisas e correções, e esse arquiteto não fazia essa parte. E acabou que o meu cliente foi deixando, perdeu o prazo, porque o prazo do cartório é muito curto. A parte da prefeitura também tem um prazo, né? O prazo do alvará. Ele também perdeu, então basicamente ele precisava recomeçar do zero, um processo do zero. A vantagem aqui é que a gente já tinha documentos meio que de base, mas não sabia ainda o que precisava ser corrigido. Então assim, embora tivesse esse guia, esse norte inicial, a ideia era fazer tudo conforme norma, entendendo melhor, porque a gente não sabia o que tinha travado lá no cartório. Bom, quando ele chegou para mim com esse serviço, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei no cartório e entendi como era esse processo. O que precisava entregar, quanto tempo demorava, quanto custava, entendendo um pouco do processo. Fiz isso também na prefeitura do município. Parte de cliente, eu propus para ele o valor de R$ 2.500, e eu iria acompanhar do começo ao fim do processo, então toda aquela parte que eu comentei que o arquiteto não fez, eu iria me dispor a fazer. E eu achei muito bom nesse sentido, porque o meu cliente queria me pagar para resolver o problema dele. Ponto. Como eu ia resolver, quanto tempo eu ia levar, ele não estava nem aí. Ele queria que eu resolvesse, que eu fosse responsável, porque ele não saberia responder um cartório, uma prefeitura, um fiscal. Queria que eu estivesse lá representando ele e resolvendo. Dito isso, esse foi o meu valor, R$ 2.500. Eu coloquei 50% de início e 50% no final. A história vocês vão entendendo se esse valor fez sentido ou não fez. Fiz um contrato padrão para o meu cliente, mostrando o que era o meu papel, quais eram meus entregáveis, meu prazo de emitir os documentos. Por quê? Existe 2 prazos ali que não tem como controlar, que é a parte de prefeitura e parte de cartório. E isso é muito importante, se você quer trabalhar nessa área, de você entender isso, porque isso pode impactar sua precificação. Por exemplo, eu recebi R$ 1.250 em abril, dia 26 de abril, se eu não me engano. E eu recebi o final, que não foi R$ 1.250, porque eu mudei uma coisa aqui no final, em 25/8. Então, quanto tempo eu fiquei sem um dinheiro passando por ali, entende? Se o período fosse maior, tivesse mais correções, ia demorar mais. Então, isso é importante também da gente ter noção na hora de precificar. Eu considerei, por isso que eu coloquei 50%, mas assim, talvez eu poderia ter feito até de outra forma. O processo em si. Primeiro passo, registro na prefeitura. Isso é uma coisa que eu considerei no meu processo, mas não acho que foi suficiente. Por quê?
Quando você vai atuar no município que você não atua, você precisa se registrar como profissional, você tem que pagar uma taxa. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei assim uns R$ 500 ao longo do ano, dividido ali em 12 meses, né, porque valeria por um ano, paguei essa taxa. Então assim, você já põe aí na conta. No meu caso, eu acho que foi proporcional, tá? Eu realmente não tenho o valor aqui escrito, foi proporcional, porque eu comecei em abril e tudo mais, mas assim, já é um valor considerável se você não atua naquele município, então é uma coisa que você tem que considerar. E você tem que fazer isso de início, porque você, como responsável técnico, não pode assinar nada naquele município ou dar entrada ali como responsável técnico se você não tem o registro naquele município. Enquanto isso, eu já fui separando todos os documentos que eu precisava e pedi para o cliente. E eu coloquei mais ou menos um prazo de 5 a 7 dias a partir do momento que eu recebesse todos os documentos para elaborar os materiais. Que materiais? Primeira etapa, então, agora do processo. Prefeitura. Depois que você já tem um registro, elaborou planta e memorial, juntou os documentos que cada prefeitura vai pedir, vai até a prefeitura para que um fiscal da prefeitura analise o seu projeto dos lotes unificados e o seu memorial, junto com os documentos ali que tem do lote, da pessoa, né, do proprietário, etc. Ele aprove e gere um alvará de englobamento. Esse é o primeiro documento necessário para depois você ir ao cartório. Só precisa para a parte de unificação. Então, se for averbação, você não precisa fazer nada disso. Apesar de outros documentos, no nosso caso já estava feito. Primeira coisa que começou já a aumentar meu prazo. Fiz essa primeira etapa, levei para a prefeitura. Prefeitura voltou e falou que precisava de correções. Tinha coisas que divergiam. Mandei e-mail, conversei com eles, fui até lá, fui entendendo e fui ajustando. Embora eu tivesse pesquisado, tivesse usado até como base o projeto anterior do arquiteto, é inevitável que no primeiro processo não tenha nenhum pedido a mais, né? Ajustei, levei de novo para a prefeitura, mas alguns dias ali, se eu não me engano, ficou assim, pelo menos um mês na prefeitura, tá? Para eles analisarem até o momento de aprovar. Isso eu sendo a responsável, fui com uma procuração, porque eu não queria envolver meu cliente para ela não ter que ir lá, não ter que assinar, nada disso. Então eu só ia passando as versões e já tinha essa procuração para representar a parte prefeitura. Então, parte prefeitura, meus clientes, né, porque é um casal, não precisaram ir nenhuma vez conseguir resolver tudo e só ir passando para eles. Beleza. Peguei esse alvará e agora a gente vai para a parte do processo que eu ouso dizer que é um pouco mais complexa, que é a parte de cartório. Lá no cartório, nós iríamos fazer 3 coisas, como eu falei: retificação, unificação e averbação. Quando a gente chegou para fazer a averbação, para juntar os documentos, o meu cliente percebeu que ele não tinha a CNO, que é um cadastro. E aí a gente falou assim, olha, das duas uma. Ou a gente corre para obter essa CNO, porque já tinha BITS, já tinha projeto aprovado, toda essa parte do imóvel que foi construído em si já estava ok, só precisava dessa parte de certidão negativa e cadastro de obra. Porém, o prazo do cartório é muito curto, são 20 dias úteis. Gente, 20 dias úteis para elaborar documento é muito pouco. Meu cliente falou assim, não vamos fazer agora, vamos focar na retificação e unificação, a gente resolve isso. A averbação a gente entra com um novo processo depois. E foi por isso que eu não fiz a averbação nesse caso, porque a gente decidiu não incluir nessa etapa e esperar mais um pouco para eles se organizarem e tudo mais. Que essa questão de CNO normalmente tem um preço a mais, assim, para os profissionais que vão fazer. Voltando para a parte de unificação e retificação, vamos todos os documentos de unificação e retificação. Unificação, documentos que foram necessários no cartório. Planta aprovada pela prefeitura, dizendo que os lotes estavam unificados. Não é a planta da construção, é a planta dos lotes unificados que eu fiz. Memorial também aprovado. E o alvará de englobamento da prefeitura. Esses são os documentos principais, além de documentos da pessoa, a matrícula, etc. Para a parte de retificação, você também precisa de 2 memoriais. Então, como são 2 lotes, eu elaborei 2 memoriais, pegando o que estava descrito na matrícula, da forma que estava, e meio que corrigindo. Então, colocando mais detalhes, mais profundidade, falando de confrontantes, falando dos ângulos, azimuths, etc. Basicamente, são esses documentos que eu, Natália, elaborei, além de um laudo circunstancial também falando de como aqueles lotes estão, minha avaliação como engenheira. Nesse caso, o meu cliente precisou ir no cartório uma vez. Porque ou ele assinava na frente do escrevente ali, do cartório, e aí é por isso que ele foi, ou ele precisava de uma procuração reconhecida em cartório e tudo mais. Então, assim, ele falou, não, prefiro ir, eu assino esse requerimento inicial e já deixo a procuração no seu nome. Se você tiver que dar entrada, retirar, etc., você faz. Então, foi assim que a gente resolveu para ele ir o mínimo possível para o cartório, tá? Porque esse era um pedido dele no início.
Fomos pro cartório, primeira volta. Chegou uma nota de exigência muito complexa, tá? O vocabulário do cartório, a forma que eles se expressam é um jeito bem formal. Acho que para quem é do direito talvez seja super tranquilo, mas gente, eu sou da engenharia. Então eu já tive dificuldade ali. Usei IA para falar assim, o que é que eles estão pedindo, gente. Depois eu redigi um e-mail tirando dúvidas, então pedindo para ele me explicar certinho o que precisava mudar, o que estava faltando e tudo mais. E aí tive que ir lá no cartório retirar essa nota de exigência junto com todos os documentos, eles devolvem tudo. Eu vi que realmente faltaram alguns detalhes na planta, em memorial, algumas correções, né, na tabela. Minha tabela eu coloquei uns pontos invertidos, só que isso na prefeitura já tinha passado. Então eu precisava voltar todo o processo, refazer a planta e memorial e os memoriais de retificação, porque eles também foram impactados, e levar na prefeitura de novo para talvez tirar um novo alvará. Porém, o que aconteceu foi muito mais erro de digitação do que um erro estrutural. Então não mudou área, não mudou direção, não mudou nada disso. Foi mais uma questão ali, mais de redação mesmo, etc. Eu fui até a prefeitura, expliquei para o fiscal que avaliou meu projeto e ele falou, não, como não teve nada profundo, você deixa uma planta aqui, a gente vai anexar no processo junto com a nota de exigência, vai ficar aqui, e você só me dá, eu vou carimbar, você leva para o cartório. Pode manter o mesmo alvará, não teve nenhuma mudança estrutural, beleza. E fui de novo para o cartório, com isso aprovado, reconhecer firma, tá? Isso é uma coisa que eu tive que fazer ao longo do processo, eu gastei assim, eu acho que uns R$300 só de reconhecimento de firma. Tá? Então, vamos pondo aí na conta. Depois levei pro cartório, entreguei pro cartório. O cartório disse que estava ok, me mandou uma taxa que eu passei para o cliente, que era uma taxa de R$1.800, que era para o título. Todas essas taxas de cartório e prefeitura, quem paga é o meu cliente. Porém, toda taxa de impressão, reconhecimento de firma, seja, sei lá, gasolina, estacionamento, tudo isso é meu custo, tá? A gente pagou, tive o título emitido e fui retirar o título. Quando eu retirei o título, eu levei até meu cliente em mãos, entreguei em mãos, por quê? Não sei se vocês já viram a escritura, uma matrícula, mas é um documento oficial de registro e eu realmente não queria mandar pelo correio, então levei para o meu cliente e aí encerramos o processo. Ou seja, de 26 de abril até 25 de agosto foi quanto durou o meu processo, aproximadamente 4 meses. Agora vamos falar de precificação e o que eu recebi no final, tá? O meu serviço, que era R$2.500, ele virou R$1.800. Por quê? A gente não fez a verbação. No meu contrato existia essa cláusula de, se um trabalho for começado, ele tem que ser pago e tudo mais, assim, não vou lembrar exatamente a cláusula, porque, enfim, eu pedi para o advogado redigir e eu uso isso. Mas nesse caso, primeiro, já era um cliente que eu já tinha atendido, um cliente que eu entendo que é um longo prazo, sabe? Eu tô no começo, então eu falei assim, não tem problema, vamos descontar a verbação, depois se você quiser fazer, a gente refaz, reajusta o contrato, não tem pressa também, porque, gente, eu acho que assim, clientes e clientes, eu acho que uma coisa que é importante aqui é entender qual é o nível de serviço que você está oferecendo. Por exemplo, o meu cliente, ele me contratou para fazer o processo inteiro. Eu andava por aí com o documento dele, eu guardava aqui no meu escritório, eu mandava atualização, eu tinha uma procuração para poder assinar processo e tudo mais. Então era um cliente que confiava em mim. A parte de realmente manter essa relação é realmente não executar totalmente o contrato nesse caso, sabe? Não é como se eu tivesse vários anos, não conhecesse a pessoa. Não, foi diferente. Então assim, pra mim não teve problema nenhum. Mas eu acho que foi um aprendizado de precificação. Porque, vocês pararam pra pensar. Eu devo ter ido para a prefeitura pelo menos umas 6 vezes. Por quê? Teve uma fase desse processo que era relacionada à verbação. O meu cliente não tinha a planta original e o habite. E isso era necessário para a verbação no cartório. Então a gente teve que fazer um processo de desarquivamento, que é pedir para a prefeitura me dar novas vias, né, para eu usar no cartório. E esse processo demorou muito. Então assim, na minha visão, esse processo que a gente fez poderia ter durado ali uns 2 meses e meio, acabou virando 4 porque a gente tentou desarquivar. Só que aí depois meu cliente achou e aí a gente acelerou o processo de novo. Agora vamos falar de valores, tá? Já falei pra vocês que no final eu cobrei R$1.800, R$900 de unificação, R$900 de retificação, tá? Já começo por aí, tá? Cobrar a mesma coisa para os dois não faz sentido. Por quê? Retificação é uma coisa que envolve só memorial e envolve só cartório.
Enquanto que unificação envolve planta, memorial, prefeitura e cartório. Então já deveria ter cobrado mais só por aí, né? A parte de averbação em si, como eu não faço CNO, então achei ok cobrar os R$700 porque é um processo apenas de cartório. Então acho que estava bem ok dentro desse preço. Na verdade não é nem dentro desse preço. Eu acho que estava ok dentro da proporção desses serviços, porque agora a gente vai falar de preço. Só de custo eu tive R$620 de despesa, tá? Fora outras coisas aqui que a gente poderia colocar, mas vamos colocar R$620 de despesa. Ou seja, de 1.800 sobrou 1.180. Agora a gente vai fazer um cálculo comparativo. Eu estimo que entre ida em prefeitura, cartório, elaboração de documento, procuração, impressão, eu gastei umas 20 horas líquidas, tá? Durou 4 meses, mas muito desse processo foi realmente esperando o retorno, deixando o processo rolar, aguardando prefeitura, cartório. Então, acho que líquido mesmo, foi de 20 a 25 horas, vamos colocar assim para ter uma margem. Quando eu pesquiso assim, ó, quanto vale a hora técnica de um engenheiro civil? Tá escrito que pode valer de 230 a 540. Supor que esse é um serviço bem de entrada e que eu tô muito ali na linha de baixo. 230 vezes 20 dá R$4.600. Vocês entenderam onde tá meu erro? Fora isso, tá? Então, assim, R$4.600 é só o que eu gasto de hora. Se eu colocar minhas despesas, além disso, a gente coloca aí mais, vamos colocar R$600 só para arredondar? R$5.200 era o valor que eu deveria ter cobrado por esse serviço, usando essa lógica, a lógica de horas como engenheiro civil e as despesas que eu tive no processo. Gente, não tem regra aqui, tá? Existem algumas boas práticas, mas assim, contando da lógica. Eu cobrei R$1.800, um serviço que poderia ter custado R$5.200. Eu já vejo que foi uma questão de realmente cobrei bem abaixo. Ah, então quer dizer que a partir de amanhã você cobra R$5.200? Não acho que é assim também. Cobrei R$1.800, mas eu também tive muitas idas e vindas. Por mais que seja natural você ter a prefeitura pediu ajuste, tal, o cartório pediu ajuste, etc. Quanto mais experiência você tem, mais fácil é de resolver a situação. Teve muita coisa que eu gastei tempo ligando, entendendo, planta mesmo, sabe, de imprimir, ter que corrigir na mão, começar a olhar. Então, assim, eu acho que ainda não tô, talvez, nesse lugar de cobrar R$5.200. Ali, cobrar pelo menos uns 4, eu acho que era justo, entendeu? Não tô falando que me arrependo nada disso, eu acho que foi ótimo para aprender tudo isso. Tudo isso que eu aprendi, gente, eu não fiz nenhum curso. Não tô falando que você não deve fazer, se você achar, ótimo. Mas no meu caso, foi assim, cara e coragem. Por isso eu cobrei barato. Eu sabia que estava cobrando barato no momento que eu comecei a fazer. Mas eu falei assim, é o meu serviço para aprender. Vai ser o serviço que, para mim, não é o valor monetário em si, é a questão do aprendizado. Então, para mim, eu acho que valeu a pena, tá? Outra questão que eu acho que foi um erro meu, mas não tem como eu ter feito diferente, que é conseguir passar para o meu cliente exatamente as etapas certinho, sem ter que voltar aí. Coisa que voltou em algum momento foi a questão de procuração. Eu fiz uma procuração para a prefeitura, e aí eles pediram correções, porque na minha procuração eu não tinha colocado que eu tinha autorização para assinar, apenas para entregar documentos. E aí eu precisei mudar isso, porque no caso eu estava assinando pelo meu cliente. E no cartório, o cartório não aceita uma assinatura do Gov impressa ou uma assinatura sem reconhecimento de firma. Então, ou você reconhece firma, reconhece a procuração lá, ou você precisa mandar num pendrive com pode ser a assinatura do Gov, neste caso da procuração, eventualmente até dos projetos, só que como o meu passou pela prefeitura, a prefeitura não aceita digital. Então, foi só a procuração mesmo para o cartório que eu fiz digital. E tem que estar válido ali, tem que estar no PDF-A. Então, uma coisa que eu também aprendi, que eu tive que voltar, por realmente não conhecer o processo, entendeu? Não é uma coisa técnica necessariamente. Acertos. Primeiro acerto, que foi no primeiro dia isso. Entender qual era a demanda do meu cliente. O meu cliente não queria me pagar menos para eu fazer uma parte. Ele queria me pagar mais para que eu acompanhasse tudo. E eu acho que essa é uma grande vantagem desse mundo da burocracia da engenharia. Porque assim, gente, ninguém quer saber o que é retificação e unificação de lote. Não é como um processo de um projeto arquitetônico, um projeto estrutural de uma casa. Não é. É uma coisa assim que a pessoa tem que resolver, porque quando ele quiser vender já está resolvido.
resolvido, é coisa de cartório, é só custo, na cabeça do cliente é só custo. Então, tem cliente que vai te pagar mais para você acompanhar. O meu escritório, eu tenho essa disponibilidade porque eu estou no começo. Entende? Tenho disponibilidade de gastar mais horas, de voltar, porque eu estou aprendendo, estou no começo. Inclusive, nessa conta aqui, o que eu incluí 6 horas de prefeitura, 6 horas de cartório e de impressão, etc. Essas são horas calculadas realmente de trabalho comum, assim, né? Não de trabalho de engenharia necessariamente. Por quê? Porque o meu cliente queria isso. Então, eu acho que uma grande vantagem aqui é que se você tem disponibilidade, você pode oferecer esse serviço mais premium pro seu cliente, sabe? Realmente ser uma assessoria completa. Você resolve tudo para o seu cliente. Ai, mas surgiu tal coisa. Resolve. Outra coisa que eu fiz agora e estou fazendo para o meu cliente. Atualizar na prefeitura o cadastro dos imóveis, porque vinham 2 IPTUs, a gente vai querer que venha só um. Então isso é uma coisa que eu não coloquei no preço, mas que eu vou fazer para o meu cliente, porque eu acho que tá dentro desse tratamento, sabe? É importante a gente ter essa questão também. Gente, acho que esse foi um acerto muito grande desde o início, embora talvez a minha precificação não reflita isso, mas assim, para mim tá ótimo. Aprendi muito, foi uma porta de entrada. Tem muita gente que fala assim, você tem que precificar logo de cara o seu serviço, porque depois você não consegue ajustar. Eu concordo, mas eu acho que se você tem vários clientes, por exemplo, esse meu processo durou 4 meses, porque durou muito, mas poderia ter durado 2. Em 2 meses, daqui 2 meses eu tenho outro cliente, para outro cliente eu posso ajustar o preço. Para esse cliente, talvez não. Pronto, encerrou, talvez ele nunca mais precise de mim, ficou aquele preço. Mas para um novo eu posso ajustar. Então, para mim, faz sentido sim cobrar mais barato no início. Clientes ali, principalmente quando vem de indicação e tal, você fala assim, vou fazer, vamos fazer e tal, cobra esse preço. Aí a pessoa fala, nossa, muito barato, tem gente me cobrando. Não, mas tudo bem, eu tô no começo, mas assim, te garanto que o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que estiver na minha mão, eu vou fazer. E assim, não sei nem por onde começar. Eu estava cogitando, inclusive, tá? Dar alguém, sabe, para me dar uma mentoria desse processo, se em algum momento eu travasse. Então, por exemplo, se a questão da prefeitura, do cartório, viesse algo muito doido que eu não soubesse resolver, tipo nessas voltas, eu teria pagado alguém. Ia sair no prejuízo? Provavelmente sim. Acho que é a forma de aprender, entende? E tiveram vários aprendizados que eu inclusive vou levar para outros serviços, seja de obra, seja de PGRS, seja de regularização, seja de qualquer coisa. Da onde veio um cliente? Como eu falei, meu cliente veio de indicação. No começo, gente, vai ser indicação. Boca a boca para serviço técnico é a única coisa que funciona, eu uso dizer, tá? É muito difícil alguém chegar no Instagram e te contratar sem você ter bagagem, sem você ter feedback de cliente, nome na sua área, é muito difícil. Isso só vem depois, mais lá na frente, mas no começo é indicação. É quem te conhece, é vizinho, é gente de um ex-trabalho, é gente da sua cidade, é isso. E pra mim está sendo 100% dessa forma. Não levem tudo ao pé da letra, em nenhum momento aqui eu estou falando que esse é o jeito certo. É o jeito que eu fiz e, como eu disse, com vários erros e acertos, tá? Então tenham um filtro também pra vocês entenderem o que faz sentido pra cada caso de vocês, se realmente faz sentido pegar um serviço que vocês não conhecem. No meu caso, tá? Só dando um contexto breve, eu já tinha feito coisa de Abitse, caderneta de obra que envolve no Abitse, já tinha acompanhado muito de processo de toda essa questão de prefeitura, porque eu já tinha feito o plano de gerenciamento de resíduos para vários clientes. Então, assim, dinâmica de prefeitura era uma coisa que eu já estava habituada, tá? Assim, só para dar um parecer também, não parecer que eu... do nada resolvi fazer, né? Eu acho que tem uma leve bagagem, embora não me considere especialista, não tenha feito nenhum curso e mesmo assim tenha conseguido me desenrolar ali nesse serviço, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar aqui ou no meu Instagram, que é @natalia.longo, ou no meu e-mail, que é agueltengenharia@gmail.com. Enfim, espero que tenha conseguido trazer um pouco de informação sobre isso para quem está começando aí. Um beijo!